Ele que tá ao vivo em Brasília com a gente. Ô Rômulo, bom dia pra você, tudo bem? Muito bom dia, meu amigo Márcio Souza, e um abraço aí pro meu amigo Salgado aí em Macapá. Abração, meu amigo. Já tá em Brasília, Rômulo? Já, Max, as férias acabaram, né? Gritei bastante aí por Belém esses últimos dias. O motivo você sabe qual é, referente ao esporte. E já de volta aqui à capital, muito alegre, pelo G8, Paysandu em sétimo lugar. É, meu amigo, é isso mesmo. Aproveite, aproveite. Bora lá. São dois temas aqui. A gente começa com o auxílio da Polícia Federal e delação premiada do caso Marielle Franco, que começa a ser desvendado. Quando Flávio Dino soltou o verbo, se pronunciou em relação a tudo que vem acontecendo sobre esse caso, parece que ganhamos novos capítulos e parece que vem mais por aí, né, Rômulo? Pois é, Max, é uma situação que abalou aqui o mundo jurídico, não só lá no Rio de Janeiro, mas aqui em Brasília também, porque se trata de um caso emblemático e acima das questões envolvendo a polarização política, nós sabemos que naquele momento pessoas se elegeram, inclusive, com um contexto político contrário a ex-vereadora, inclusive pegando carona na situação do homicídio da ex-vereadora. Temos um deputado até preso atualmente, ex-deputado preso, que quebrou uma placa em homenagem à vereadora à época, ficou famoso por causa disso. Então, é um caso que tem muito contexto político envolvido, não só na questão envolvendo o assassinato da ex-vereadora, mas também daquilo que se desenvolveu a partir de então. Aquele contexto de 2018, 2019, o auge aí da polarização política e as eleições no final do ano, trouxeram, então, uma grande importância em acompanhar o desenrolar desse caso. E ontem nós tivemos aí trechos da delação premiada de um dos envolvidos no caso. E qual é a questão, Max, hoje aqui em Brasília, não somente aqui, mas na questão envolvendo esse caso? É que a Polícia Federal também abriu um inquérito para apurar essas informações que estavam e estão ainda a cargo da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e nas entrelinhas se percebe que a Polícia Federal tem um pouco mais, ou teve um pouco mais de efetividade no esclarecimento dos fatos que levaram ou que estão sendo investigados até esse momento. Então, nós temos dois núcleos muito importantes nesse contexto. É o núcleo da execução do crime e o núcleo daqueles que ordenaram a execução da vereadora. E claro que essa relação envolvendo a investigação, a Polícia Federal, ganha contexto político, ganha força e discursos políticos pró e contra, e de certa forma é até surpreendente, Max, porque existem pessoas que são contrárias à ideologia política da ex-vereadora e simplesmente defendem, chega a esse abuso, de defender que não se proceda à investigação ou que isso é uma questão meramente política, a De morte de ser alguém contra a delação, né? contra a delação premiada, e aí se levanta a informação Inclusive o de que no Deltan passado. Dallagnol, que fez muito uso de delação premiada na Lava Jato, criticou essa delação premiada e levou taca na internet. Exatamente, o Salgado, mas em razão da questão política. E nota, Salgado, que com relação à delação premiada, o que se fazia no passado, a Lava Jato fez muito isso, era usar a delação como meio de prova. Eu acompanhei alguns processos, pelo menos, da Lava Jato à época, e nós vimos condenações criminais baseado unicamente na delação premiada de alguma pessoa envolvida. E isso, hoje em dia, não é mais dessa forma se utilizado. A delação premiada, na verdade, é um instrumento para que se chegue a uma prova e essa prova, sim, sirva para condenar ou absolver alguém. Então, a delação é um caminho apenas. Não se pode condenar alguém por delação meramente simples, porque a gente sabe que quem participa dessas delações tem envolvimento no crime e pode usar, como foi no passado, essas informações para ter benefícios. Nesses casos aqui, nós temos muito claro que o núcleo da execução já foi desvendado. Nós temos aí os ex-PMs lá do Rio de Janeiro já presos. Agora,
a quem critica a delação premiada dos PMs, né, principalmente de Elcio Queiroz, busca, então, um contexto, uma argumentação política para que isso seja varrido para debaixo do pano. E outra, a gente sabe também que isso leva à ligação com as milícias lá do Rio de Janeiro, que reverberam aqui em Brasília também. Nós temos vários deputados aqui, senadores, envolvidos em processos de investigação criminal por ligação com milícias, seja lá do Rio de Janeiro, que é o referente a esse caso, seja com milícias de outros estados. Então, aqui em Brasília, também o meio político fica ligado, fica antenado com o que desenvolve-se lá nessa investigação, principalmente nesse caso. O pessoal lá do Rio de Janeiro está bem atento. E aí você vai de espectros políticos variados. E claro que a gente sabe que a Polícia Federal ela tem um aparato mais forte para investigação, a gente sabe disso, e provavelmente a gente sabe também que existem outros pontos da delação premiada que não foram divulgados. Na verdade, esse processo é sigiloso. Esse inquérito é sigiloso e vazaram apenas um dos anexos da delação. Existem outros pontos muito importantes. Outros pontos muito importantes que provavelmente a Polícia Federal deve encontrar as respostas nos próximos meses. Desculpa dar uma quebrada no teu raciocínio, mas assim, o que ficou muito marcante em relação a esse assassinato é a seguinte frase e o questionamento: quem mandou matar Marielle? Nesse caso, a partir de agora, com essa delação forte, você acha que o cerco ele está começando a se fechar ou é muito cedo ainda para falar sobre isso? Não, Max, acaba não sendo cedo, por quê? Porque já o anexo 2, que foi divulgado pela imprensa da delação, tem em torno de 72 páginas aproximadamente, e ele já aponta alguma ligação do mandante da morte com um vereador lá do Rio de Janeiro. E, claro, já tem essa demonstração, pelo menos inicial, de que ali havia um contexto político, porque já havia, o próprio Elcio Queiroz comentou, que já havia sido tentado matar a ex-vereadora em 2017, sem êxito. Então havia ali um contexto de proteção de comunidades carentes, lá das comunidades lá do Rio de Janeiro, e isso acabava incomodando o pessoal da milícia, e resolveram, assim por dizer, pelo menos é o que diz inicialmente a delação, né, está se investigando, se isso tem ligação com essa atuação mais expressiva da ex-vereadora nos assuntos referentes à atuação das milícias no Rio de Janeiro. E tipo assim, então, só para, desculpa mais uma vez, que muita gente pensa, ou pelo menos não tem um mínimo de vontade de pesquisar, é que na verdade ela não incomodava uma ideologia política, ela incomodava a milícia. É uma coisa completamente diferente, né? Então, incomodou a milícia e aí o problema foi se agravando, esse conflito foi se agravando cada vez mais, e algumas pessoas ainda pensam até hoje que é só porque ela pensava diferente, algumas pessoas foram lá, fizeram isso e tal, mas quando você incomoda uma milícia, aí eu acho que principalmente no estado do Rio de Janeiro, aí um problema ele é muito maior, e por isso que eu acredito que o cerco esteja se fechando, por isso que eu perguntei isso para você. É exatamente isso, Max, porque Marielle Franco trabalhava no gabinete do deputado, do candidato a governador, então, à época, Marcelo Freixo. E Freixo sempre andou com muita segurança no Rio de Janeiro, porque ele era sempre alvo das milícias. Ele comandou lá na Alerj, à época, uma CPI das milícias. Então, ele foi um alvo sempre muito visado, Marcelo Freixo, e seja por aspecto político ou não, mas ideológico ou não, mas o fato de buscar essa identificação das milícias naquela região... Inspirou até o filme Tropa de Elite. Incomodava demais. Verdade. E ela, Marielle Franco, trabalhava com Marcelo Freixo. Só que ela, por outro lado, ela não andava com seguranças, ela não tinha esse aparato que ele tinha por opção dela mesma, mas ela não tinha isso, e tanto é que aconteceu dessa maneira trágica para ela. Veja que a questão principal, e aí que tá o motivo da gente estar comentando isso hoje, é buscar afastar esse espectro ideológico da questão para entendimento claro, e que ali se tratava de uma questão do homicídio que envolvia, lógico, essa é a tendência que a Polícia Federal está levando, pelo menos a Polícia Civil do Rio de Janeiro também, a tendência de mostrar que o assassinato foi em caráter de incomodar as ações da milícia lá no Rio de Janeiro.
E claro que, em razão do posicionamento ideológico da ex-vereadora, isso ganha um contorno totalmente diverso daquilo que é o fato em que as milícias, elas, seja no Rio de Janeiro ou em outros estados, como existem, agora já sabem, né? Elas acabam passando por cima de quem quer que esteja lá atrapalhando o andamento dos seus serviços, da sua atuação. Ô Rômulo, tem também notícia aí sobre o Alexandre de Moraes, né? A agressão que ele sofreu. Pois é, Salgado. E aí acaba que uma coisa se liga à outra de uma forma ou de outra. Porque vocês percebem, então, que essa ligação entre o contexto político e a violência vem se intensificando, principalmente depois do homicídio de Marielle Franco em 2018. O acirramento das questões políticas levou a isso. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tomou uma facada lá em Minas Gerais, né? Independente da questão ideológica, foi um atentado, quase perdeu a vida. Então nós temos aí várias situações. Aqui em Brasília, nós tivemos a questão lá do atentado à bomba que falhou aqui no aeroporto, sem contar o que aconteceu em janeiro desse ano. Então a gente consegue imaginar um contexto muito próximo entre o pensamento ideológico e o acirramento da violência nessas situações, caso vivido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. E nós sabemos que Alexandre de Moraes sempre vai ser esse alvo principal dessas pessoas que são contrárias eu não vou dizer a democracia em si, mas ao contexto ideológico que entendem que Moraes atacou, ou seja, o pessoal aí que era favorável ao ex-presidente. E foi o que aconteceu lá na Itália. Houve essa questão aí da agressão ao filho dele, agressões verbais contra ele, e ele prestou depoimento essa semana à Polícia Federal e relatando essencialmente que a motivação foi política. É claro que é muito difícil a gente observar como que, claro, a gente entende a estratégia de defesa das pessoas, mas veja, o que se disse lá pelos envolvidos é que Alexandre de Moraes teria agredido uma das 3 pessoas e as pessoas teriam apenas revidado. É muito difícil imaginar que um ministro do Supremo Tribunal Federal vá agredir alguém que nem sequer conheça no meio do aeroporto lá na Itália. Em Roma, né? Em Roma, né? Que vai agredir alguém que ele sequer viu na vida, quando a gente sabe que o próprio ministro vem, e lógico, não existem mocinhos ou vilões na vida real, mas o ministro assumiu a posição de vilão para esse grupo político, e essas relações já aconteciam antes. Nós tivemos mortes, inclusive, aí de apoiadores de um lado ou de outro no passado, e foi agredido, e o filho foi agredido, e o depoimento que ele deu à polícia vai ser confrontado com as imagens do aeroporto naquele momento, e a motivação foi claramente política. O ministro, aliás, já até informou que ele foi atacado de bandido, de comprado, então a motivação claramente política. Demonstrando, então, o porquê que essa última semana nós tivemos um projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo de aumento de penas, ou um novo crime de agressão contra autoridades, levando então até as penas a 40 anos, aquelas pessoas que atacam autoridades em razão desses contornos políticos. E isso tudo está interligado. A tendência é que isso vá passar com uma certa facilidade aqui no Congresso, esse projeto de lei, porque mostra um espelho do que vem acontecendo atualmente. As autoridades, sim, vêm sendo agredidas em razão desses contextos, desses contornos políticos, de certa forma mostrando o acirramento desses posicionamentos ideológicos aqui no Brasil. Infelizmente, não temos aí momento para que isso termine. É torcer para que as pessoas consigam compreender que o posicionamento ideológico deve, pelo menos, ficar no campo das ideias e nunca para o campo das agressões físicas. Nunca. Com certeza. Nunca. Olha a Xuxa, que fez um depoimento que ficou de mal com a irmã, e a irmã acabou falecendo e ela não conseguiu se despedir por causa desse acirramento político. É verdade. Inclusive nas famílias. Inclusive nas famílias, a gente percebe então que muitas pessoas acharam que ao final das eleições isso iria se encerrar, mas é uma situação, Salgado, que transcende a questão política apenas, é uma questão ideológica, é muito além disso. Felizmente, com as redes sociais, algumas delas ajudando a proliferar informações falsas,
isso tende só a se acirrar e não aplainar com o decorrer do tempo. Infelizmente. Bom, é isto, gente. Papo bom. Muito legal conversar com você, Rômulo Pinheiro. Não fique rouco no próximo jogo do Paysandu, tá bom? Fica bem e até a próxima. Vou ficar bem, não quero ouvir choro, viu? Nesse final de semana, não adianta chorar nem reclamar, tá? Vamos torcer com calma, sem agressões físicas ou ameaças. Vou torcer pra vocês, viu? O pessoal aí do outro time, tá? Torcer pra vocês, tá? Forte abraço, Max. Esse é o Rômulo Pinheiro. Ô, Salgado, deixa eu ver aqui, 11h20.